Sabe aquela sensação de que você está fazendo tudo certo na teoria, mas quando você olha para o seu dia a dia, parece que nada mudou de verdade? Você vai na igreja, você ora, você lê a Bíblia, mas aí chega segunda-feira e você continua explodindo com as mesmas pessoas, guardando as mesmas mágoas, sendo egoísta do mesmo jeito, e aí bate aquele pensamento pesado. Será que eu realmente mudei alguma coisa? Ou será que eu só virei bom de falar sobre Deus, mas na prática continuo o mesmo? Olha, se você já sentiu isso, relaxa, porque hoje eu vou te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua ré. E fica até o final que eu vou te dar uma chave prática, bem simples, com papel e caneta, para você identificar exatamente aonde a graça de Deus ainda não virou atitude concreta na sua vida e como começar a mudar isso ainda hoje. Vamos abrir a Bíblia rapidinho. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Paulo escreve assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Presta atenção nesse texto, porque ele diz duas coisas que muita gente acha que se contradizem, mas não se contradizem nada. Primeiro, você não é salvo por obras. Nada que você faça te torna digno da salvação. É graça, é presente, é Deus te escolhendo antes mesmo de você merecer. Mas logo depois, no versículo 10, Paulo fala: fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, a graça não é um ponto final, a graça é um ponto de partida. Ela não te salva para você ficar parado. Ela te salva para você andar diferente. E é aqui que a gente precisa ter muito cuidado, porque tem dois extremos perigosos. O primeiro é aquele cara que acha que precisa fazer um monte de coisa para Deus gostar dele. Ele vive cansado, culpado, tentando comprar o amor de Deus com esforço. Isso não é evangelho, isso é escravidão. Mas o outro extremo é o cara que fala assim: é tudo graça, então não importa como eu vivo. E aí ele usa a graça como desculpa para continuar sendo mesquinho, preguiçoso, orgulhoso, rancoroso. E isso também não é evangelho. Isso é engano. A verdade é que a graça verdadeira, aquela que realmente te alcançou, ela produz fruto. Ela muda você por dentro. E essa mudança vai aparecer no lado de fora. Não porque você está tentando merecer alguma coisa, mas porque você foi transformado. É tipo assim, vamos de um exemplo para ficar mais fácil. Imagina que você foi curado de uma doença grave. Você não vai sair por aí fingindo que está doente, né? Você vai viver como alguém que foi curado, naturalmente, sem forçar, porque agora você está curado. Então você age diferente. Deixa eu te dar um exemplo bem simples. Imagina que você está devendo uma grana pesada, tipo um valor que você nunca ia conseguir pagar sozinho. E aí alguém chega e paga tudo para você, de graça, sem você pedir, sem você merecer. Como é que você vai tratar essa pessoa dali para frente? Com indiferença? Com ingratidão? Claro que não. Você vai ser grato, você vai querer retribuir de alguma forma. Não porque você tem que retribuir, mas porque o coração de quem foi alcançado pela graça naturalmente quer viver à altura dessa graça. Não para merecer, mas para honrar. E olha, tá tudo bem se você olhar para sua vida agora e perceber que ainda tem áreas onde a graça não virou prática. Tá tudo bem reconhecer que você ainda guarda rancor de alguém, que você ainda é egoísta com seu dinheiro, que você ainda explode fácil, que você ainda mente para se proteger. Reconhecer isso não significa que você perdeu a salvação. Significa que você está sendo honesto. E é justamente aí que a transformação começa. Quando a gente para de fingir que tá tudo bem e começa a chamar as coisas pelo nome. Agora deixa eu te mostrar algo interessante. A ciência já descobriu algo que a Bíblia sempre ensinou. Existe um campo da psicologia chamado neuroplasticidade, que basicamente diz que o nosso cérebro pode sim ser reprogramado, que hábitos podem sim ser mudados. Que padrões antigos podem ser substituídos por novos. Mas aqui está o detalhe. Isso não acontece só com esforço. Isso acontece quando há uma mudança genuína de identidade. Repetindo, você deve se esforçar para isso.
Quando você realmente acredita que é alguém novo, o comportamento muda, não por força de vontade, mas por crença. E isso é exatamente o que a graça faz. Ela não te dá uma lista de tarefas, ela te dá uma nova identidade. Você não é mais escravo, você é filho. Você não é mais condenado, você é livre. E quando você crê nisso de verdade, você começa a viver como filho, como livre e naturalmente produzindo bons frutos. E olha, isso não é teoria não. Deixa eu te contar uma história real. Tem um cara chamado John Newton, nascido em 1725 na Inglaterra. Ele era capitão de navio negreiro. Isso mesmo, ele transportava pessoas escravizadas da África para o mundo todo. Lucrava com o sofrimento humano. Era violento, era cruel. Até que em 1748, durante uma tempestade no mar, ele quase morreu. E ali ele clamou a Deus pela primeira vez. E nos anos seguintes, ele teve um encontro real com a graça de Jesus. E sabe o que aconteceu? Ele não só largou o tráfico de escravos, ele se tornou um dos maiores abolicionistas da Inglaterra, lutou ativamente contra a escravidão, se tornou pastor e escreveu um dos hinos mais famosos da história, Amazing Grace, traduzindo Graça Maravilhosa. E sabe por que ele escreveu esse livro? Porque a graça que o alcançou produziu frutos concretos, mudança real. Isso foi impacto verdadeiro produzido pela graça. E você pode pesquisar a história dele. Tem documentários, biografias. A transformação dele foi tão radical que virou referência histórica. Isso é graça que produz obras. Agora, que tal irmos para a parte prática? Vamos começar com a mudança agora, certo? Pega um papel e uma caneta, ou abre as notas do celular, e vamos fazer um exercício bem simples, mas que pode te sacudir de verdade. Eu quero que você escreva 3 áreas da sua vida. 3 áreas onde você sabe, lá no fundo, que a graça ainda não virou atitude concreta. Pode ser perdão, pode ser generosidade, pode ser paciência, pode ser honestidade, pode ser serviço, pode ser um pecado escondido que precisa ser mudado. Seja honesto. Ninguém tá vendo, só você e Deus. Agora, escolhe apenas uma dessas 3, só uma. Aquela que mais te incomoda, aquela que quando você lê, você sente um aperto no peito. E escreve do lado dela uma ação concreta, pequena, que você pode fazer essa semana. Uma atitude que seria fruto da graça naquela área. Por exemplo, se é perdão, talvez seja mandar uma mensagem para alguém. Se é generosidade, talvez seja ajudar alguém financeiramente. Se é paciência, talvez seja não revidar numa próxima discussão. Se for problema com pornografia, talvez desinstalar o Instagram ou não levar mais o celular quando for ao banheiro. Seja específico, nada vago. Algo que você possa medir. Algo que você possa fazer. E agora vem a parte mais importante. Embaixo disso, escreve essa frase. Eu não faço isso para merecer a graça. Eu faço isso porque a graça já me alcançou. E eu quero viver à altura do que Cristo fez por mim. Escreve isso. Deixa claro para o seu coração que isso não é performance, é gratidão. Não é esforço para ser aceito, é resposta de quem já foi aceito. Acredite, você foi aceito, e os frutos que você vai gerar vão ser maravilhosos. Agora, antes da gente orar, eu quero que você guarde esse versículo no coração. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Entendeu? Deus começou e Deus vai terminar. Você não está sozinho nessa luta. A graça que te salvou é a mesma graça que vai te transformar. Confia nisso de todo o seu coração. Vamos orar. Pai, obrigado porque a gente não precisa merecer o teu amor, porque somos incapazes de merecer ele. Obrigado porque enquanto a gente ainda era bagunça, tu já nos escolheu, já nos amou, já pagou o preço. Senhor, hoje a gente reconhece que tem áreas da nossa vida onde a tua graça ainda não virou prática, onde a gente ainda age como se não tivesse sido alcançado. Perdoa a gente por usar a graça como desculpa para continuar igual, continuar com nossos erros de estimação. E nos dá coragem para mudar.
nos dá a tua força, porque sozinhos a gente não consegue. Mas contigo, tudo é possível. Que essa semana a gente dê passos concretos, pequenos, mas reais, em direção à transformação. Em nome de Jesus. Amém. E aí, Se esse devocional tocou em você de alguma forma, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Porque tem muita gente vivendo numa fé que não produz fruto. E a gente precisa acordar para a realidade de que a graça verdadeira sempre, sempre produz mudança. Um abraço e até o próximo vídeo.